Abra sua Bíblia, a primeira carta do apóstolo Pedro, a primeira carta, o primeiro capítulo, versículo 3. Lembramos que, embora a gente imagine que as coisas na Bíblia parece que tudo acontece muito rapidamente, não é bem assim. Essa carta de Pedro Pedro escreve ela aproximadamente 20, 25 anos depois que ele já estava, tinha visto todas as circunstâncias e andado ali com o mestre. Então já tinha se passado um bom tempo. Ela é escrita no tempo onde a igreja estava dispersa em toda a região, como ele fala no primeiro versículo, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Então a igreja tinha se espalhado para todo canto. O apóstolo então envia essa carta, mas ele envia essa carta ainda que como uma direção para aquele povo, na unção e direção do Espírito Santo para aquele tempo específico. Nós podemos ver que esta primeira carta de Pedro, ela também traz para nós uma direção que serve muito bem nos nossos dias. Embora saibamos que Pedro foi aquele que praticamente ditou todo o evangelho de Marcos, leva o nome de Marcos, mas é Pedro o fundamento daquele que passa as primeiras coisas, e é o primeiro evangelho assim, distribuído no meio do povo. E quando chega a sua carta, ela também é rapidamente divulgada, é rapidamente reproduzida e passada para a igreja, porque ela traz 3 ações nos tempos difíceis e também nos dias da nossa vida que precisamos compreender. O versículo 3 diz isso, do capítulo 1, da primeira carta de Pedro. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa ação de Cristo, Pedro está dizendo que é a base da nossa fé, para trazer para nós, os que agora vivem na força da ressurreição, versículo 4, para uma herança incorruptível, não mais uma herança que dependa de valores humanos, mas uma herança que é manifestada pela ressurreição de Jesus Cristo, trazendo ao nosso coração viva esperança. Diz mais, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Isso é a bênção. Algo destinado para nós, que nos leva aos céus, que revela em nós a eternidade, pelo que diz a palavra do Senhor, pela sua muita misericórdia. Então, o que diz mais? Ele manda essa carta, mas ele está dizendo que essa igreja, embora receba a instrução do apóstolo, ela já está guardada por aquilo que o Espírito está movendo no meio dela. Essa carta traz uma direção apenas para confortar e dizer à igreja, esse é o caminho. Não dá para andar no outro. O Espírito Santo que guiava a igreja em todos os lugares é o mesmo Espírito Santo que agora está manifestando para o apóstolo Pedro, na autoridade apostólica que ele tem, o doutrinador da igreja, na ênfase dizendo que o Espírito estava concordando com a igreja na mesma jornada, para darem os mesmos passos de fé. Irmãos, isso é uma convocação para nós. Nós temos que caminhar juntos nessa hora. Nós temos que dar os mesmos passos de fé. Independente das circunstâncias, muitos desses estavam presos, outros estavam desprovidos de qualquer bem, outros haviam sido espoliados, outros haviam perdido tudo, outros estavam fugindo. E então, encontrando alguma dessas cidades, receberam um alento daquilo que o apóstolo trazia. E o que ele trouxe? Ora, as mesmas condições das quais aquele povo estava passando. E diz o texto, versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, se alegrem pela salvação que vocês receberam já, mas que vai se revelar futuramente. É isso que o Espírito diz para nós.
Andemos como forasteiros nessa terra, não tendo nada que guardar nela, mas tendo a confiança de que todas as coisas já nos foi garantida na eternidade. E versículo 6 diz, nisso exulteis, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E muitos perguntam, pastor, esse coronavírus é uma provação? O texto sagrado diz que a igreja já passava por várias provações naquele tempo. Pode ser que na casa de alguém o coronavírus nem chegue, mas as consequências de toda a estrutura ao redor cheguem. Nós não sabemos o que faz o nosso coração ser provado, mas Deus sabe. E ele deixa bem claro que isso é uma questão de maturidade para a igreja. Ser provado e ser aprovado. Que diz mais versículo 7. Para que, olha só, uma vez confirmado o valor da vossa fé, porque veio a aprovação, porque veio a dificuldade. Então, depois de passar pela dificuldade, aparece a confirmação. Assim como nossos filhos, eu, você, fizemos prova na escola e ficamos muito felizes quando recebemos e a nota era boa. Eu nunca vi ninguém, tirei 0, que beleza. Não, nós nos alegramos quando fomos aprovados, passamos indo além da média. Quando tiramos na média, ficamos felizes. Passei nessa matéria. Mas quando vamos além, recebemos então a confirmação, e a Bíblia diz, o valor da vossa fé. Essa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível. A comparação. Não existe nada nesse mundo que possa ser exemplificado, porque o ouro a Bíblia chama de perecível. Para nós, o ouro é uma coisa que não se acaba. O ouro é o que mais dura, mas a Bíblia diz que ele é perecível, mesmo apurado por fogo, ainda que seja o ouro puríssimo. Ele não pode se comparar com a confirmação do valor da nossa fé. Ele diz mais, tudo isso dentro do nosso coração redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, as circunstâncias contrárias fazem com que nós sejamos a expressão da revelação de Jesus Cristo. Existe alguém que foi mais contrariado na história? Eu não conheço. Chacota, desprezo. Revelou-se como Filho de Deus, manifestou tudo que os escritos tinham a seu respeito falado. E o coração dos homens endurecido. Não quiseram a vida ressurreta dele. Desprezaram por causa do ouro que perece. Venderam o Senhor com preço de escravo. Para que pudesse, dentro da circunstância do que é transitório, ganhar algum lucro, como assim Judas Iscariotes fez, o qual a Bíblia chama de traidor. Nós não temos uma moeda que seja funcional, porque aquilo que temos é espelhado na maior das revelações, Jesus Cristo em nós. Ser espelhado em glória e honra. Era essa a resposta que o apóstolo tinha para dar para a igreja naquele tempo. Era isso que ele esperava deles. Era para isso que era a manifestação de Cristo. E para isso foi manifestada a salvação para aqueles que creram. Versículo 8. A quem não havendo visto, a mais. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Obtendo o fim da vossa fé, olha lá, a salvação da vossa alma. Essa é a esperança, é o que nos dá sedimento para podermos caminhar. E qual é o caminho que agora vamos transitar? Versículo 13 diz, por isso, cingindo o vosso entendimento. Nós precisamos ter um entendimento que espelhe glória e honra de Cristo para todos os tempos.
para todas as pessoas. Tem gente que pensa que agora que as coisas estão feias, o mundo está perdido com coronavírus ou sem coronavírus. O evangelho precisa ser pregado com peste ou sem peste. O que temos que anunciar ao mundo é arrependimento, conversão, transformação. Todos os dias nos apresentando em profunda conversão diante do Senhor. Bem-aventurado é o Senhor Jesus quando nos diz, mais uma vez repetimos, quando tu tem alguma coisa para falar com teu Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e conversa tu e ele só. Esse é o tempo de graça. A salvação é uma transformação íntima, trazida para nós como confirmação preciosa da nossa fé. Que Deus traga isso para nós. Mas Ele continua dizendo e nos chamando para essa caminhada, que ela vai nos levar à santidade. É o único caminho que nos leva a Deus, pois sem a santidade ninguém verá o Senhor. A palavra já nos diz isso. E o texto diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, sede equilibrados, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ué, mas ele não acabou de dizer que o Espírito Santo, no versículo 5, tinha guardado, não tinha manifestado toda a obra de Cristo? É, mas por isso que nós somos igreja. A igreja precisa da comunhão para poder perceber que não é uma decisão nossa, mas é uma decisão de Deus de transformar as nossas vidas. A santidade não é apenas eu que desejo no meu coração ser santo. A santidade vem pela uma manifestação total de revelação de Jesus. Ninguém vai ser santo porque escolheu ser uma pessoa casta, separada. Ela pode até estar fora do mundo, pode até estar isolada do mundo, mas quando ela voltar para o mundo, ela vai ver que todas as ações e todos os medos e todos os pecados que estão intrínsecos dentro do seu coração vão voltar à realidade daquilo que a santidade vai manifestar que ela não possui. Porque a santidade não é uma castidade externa, ela é antes uma construção interna. E diz mais, é para a gente esperar pela graça. É para a gente caminhar diante dessa revelação. 14. Como filhos da obediência. Obedecendo, filhos da obediência. Eu nunca vi o pai dizer para um filho uma ordem e aquela ordem se estabelece para tudo. Cada decisão que o filho vai fazer, cada ação diante do crescimento e do amadurecimento do filho, ele precisa receber novas instruções para crescer, amadurecer. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Nós, como filhos da obediência, precisamos ouvir o Espírito Santo, nos render à obra de Cristo e continuarmos crescendo, desenvolvendo a nossa salvação. Paulo assim se refere também nos escritos sagrados. Diz para nós, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. A ignorância faz com que nós tenhamos desejos que precisam ser estabelecidos e vistos diante dos homens, vistos diante das pessoas. A Bíblia chama isso de ignorância. Nós somos filhos da obediência. Não andamos de acordo com aquilo que queremos ver ou fazer. A Bíblia diz que isso são paixões que tentam de alguma forma amoldar a nossa vida. Não podemos nos amoldar com isso. Nós não somos do que tem esperança nas coisas da terra. Nós não somos daqueles que têm esperança na nossa descendência, na nossa ascendência. Nós não somos daqueles que têm esperança nas coisas que envolvem os homens. A nossa esperança está no Senhor. Versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Em toda a jornada. Cada vez que vamos obedecendo a palavra, vamos crescendo e amadurecendo como filhos queridos de Deus. E como filhos, recebemos nova direção do Senhor, de acordo com a maturidade que alcançamos. Mas como filhos da obediência, isso torna o nosso andar e o nosso ser livre.
prontos para sermos o espelho daquilo que ele diz. Redunde tudo isso em glória e honra na revelação de Jesus Cristo, na impressão de Cristo em nós. Que a glória dele possa nos levar a viver essa santidade, porque o próprio Escrito Sagrado nos diz, versículo 16, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É porque o Senhor é santo. E nós temos o dever de sermos santos. E caminhando dentro dessa ação, caímos no versículo 22, que vai levar para nós a estrada da comunhão. A salvação que nos leva a um andar de santidade que faz com que possamos usufruir da comunhão. Diz o versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Olha, entendemos as coisas de Deus, entendemos a santidade, porque usufruímos da santidade pela obediência. Santidade não é um desejo do meu coração de fazer alguma coisa para ser santo. Santidade é quando eu ando purificado na minha alma por obras de verdade e que trazem a ação de Cristo na minha vida. Olha lá, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Primeiro precisamos ter a clareza de que as provações lapidam o nosso coração para podermos entrar no caminho da santidade. E quando trilhamos o caminho da santidade, então conseguimos entender que a santidade se revela pela obediência. Isso é fantástico. Porque ela nos leva a sermos purificados na nossa alma. Não tem como estar perto de Deus e não ser puro. Não tem como estar próximo de Deus e não ser santo. A palavra do Senhor diz que Moisés, quando se apresentava diante de Deus, o seu rosto ficou como o rosto de um anjo. A Bíblia diz que Estevão, um dos primeiros diáconos, quando estava sendo jogado, questionado, no meio de uma jogatina de conclusões, de leis que regiam a essência daquilo que eles queriam obstruir, governar, impor, mas não conseguiam, porque Estevão estava completamente cheio do Espírito Santo. E em nada ele deixou com que aqueles homens pudessem ficar sem resposta. Antes tudo respondia. Até que uma hora o Espírito Santo, no transbordar, usa as palavras que Cristo também tinha dito. E aqueles homens de dura cerviz agarram aquele homem e o lançam para fora. Aos olhos deles, condenado à morte. Aos olhos de Deus, filho amado e querido. Que tinha uma presença de Deus profunda. Alguém que não tinha mais nenhum apego às coisas dessa vida. E então diz a palavra do Senhor que o seu rosto se transfigurou diante daqueles homens. E olhando ele para o céu, ele testifica com seus lábios dizendo: vejo Cristo à destra de Deus Pai. Ninguém pode se chegar a Deus sem ser santo, sem ter um coração completamente comprometido à obediência. Ninguém. Santidade não está no relacionamento de fazer uma devocional todo dia. Isso é uma obrigação. Santidade começa com um procedimento que desemboca, que sai, que tem como referência a ação do amor e do amor múltiplo na ação da fraternidade. Comunhão naquilo que se manifesta como essência. Essa é a resposta da santidade. Versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente.
Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aquele povo conhecia muito bem a palavra. E recebeu do profeta, e recebeu do apóstolo Pedro a mesma palavra, enraizando no coração deles uma fé que os despertava para terem uma vida de santidade. Busquemos o Senhor. O Senhor tem verdadeira alegria de espelhar quem Ele é. Não está e nem podemos andar zanzando pelas ruas espelhando o amor de Cristo, mas podemos espelhar o amor de Cristo dentro das nossas casas. Podemos trazer para perto aquilo que faz parte de nós como essência e aquilo que temos de melhor em nós. Nossos pais, nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, aqueles que estão realmente ao nosso redor nesse tempo. Nossa igreja, aqueles que estão realmente intercedendo uns pelos outros como irmãos. Lembre-se, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Tenham em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Esses princípios precisam nortear nossa vida. A aprovação nesse tempo? Com certeza. Há um desbravar de riqueza, de eternidade com isso? Com certeza. É o melhor tempo que nós como igreja temos de nos apresentar ao Senhor para sermos purificados. É o tempo melhor? Graças a Deus. Que possamos caminhar nessa pureza de santidade que Ele tem apresentado para nós. Isso vai redundar no quê, pastor? A santidade não faz de você alguém diferente no meio da sociedade. Muito pelo contrário. Nós não somos daqueles que reverenciam as boas obras do que os homens realizam. Mas antes, quando vimos os homens realizando as suas boas obras, contemplamos o Cristo que serve. A manifestação da ressurreição de vida eterna, que não está apegado a nada desse mundo, corruptível, perecível, ainda que tenha valor como o do ouro. Nossa fé é muito melhor e ela tem muito mais valor para Deus do que qualquer coisa terrena, perecível. Caminhemos firmes, juntos, nessa direção. E que Deus nos acompanhe, nos dando a força necessária para não desfalecermos. Porque Ele é aquele que nos acompanha e é aquele que nos guarda em todo o tempo.